Está no ar mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Hoje é tema livre, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre os fatos e acontecimentos da semana? Pode falar de futebol, qualquer coisa. Você quer uma opinião de um homem de Deus que aí para talvez construir algum pensamento crítico para você debater aí no colégio, na faculdade, na sua igreja? Pergunte pra gente qualquer dúvida que você tenha. Quem vai responder essas perguntas que vieram da internet, que você já mandou pra gente, é ele que é evangelista da Assembleia de Deus em Marechal Hermes. Estou falando do evangelista Paulo Teixeira. Paulo, bem-vindo, querido Antenados na Geral. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui no Antenados e um forte abraço e a paz de Cristo para os telespectadores. Tá preparado? Sexta-feira, aquilo, a gente não tem um tema, vai da água pro vinho, fala de enfim, água pro fogo, de A e B, vai de A a Z. É meio maluco o negócio aqui na sexta-feira. Vamos tentar encarar, né? Qualquer coisa, olha, você tem um bom aí do seu lado. Se não souber, aponta pra ele, pastor Edson, que daqui a pouco eu vou apresentar. Também recebo ele que é pastor do Ministério que levou, pastor Alessandro Costa, um grande amigo, pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André, é um prazer estar aqui com os irmãos e sexta-feira é algo específico, né? Algo que pega a gente... Mas eu tenho certeza que o Senhor vai estar nos abençoando, né, pastor? E nós estaremos aqui como instrumentos nas mãos do Senhor para edificar o povo de Deus que está nos assistindo. Não, e antes a gente faz tipo uma pauta, vai lendo algumas das perguntas que já chegaram. Eu já vi o pastor Alessandro só calado, a gente debatendo, o pastor Alessandro só pensando o que vem pela frente. Também recebo ele que é pastor da Igreja Batista Memorial do Caxambi. Ele é teólogo, filósofo e escritor, pastor Edson Luiz. Pastor Edson, bem-vindo ao Antenados na Geral. Estou muito feliz de estar aqui, pronto para ouvir e aprender com o público. Na realidade, o público é inteligente, o público é sábio. E quando fizerem as perguntas, eu peço a Deus que dê sabedoria para entrar na sua sabedoria. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Edson. Também recebo ele que é pastor no Ministério Crescendo na Unção, pastor Mário Alberto Vieira. Pastor Mário, bem-vindo ao Antenados na Geral mais uma vez. Obrigado, André. Para mim também é uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar aqui, podendo conhecer novos amigos, e nós esperamos que de alguma forma a gente possa ser um canal de bênção para quem está nos ouvindo aí e tentar dirimir toda e qualquer dúvida. Já começou o programa, você pode pegar os contatos que estão aparecendo na sua tela, manda pergunta pra gente, qualquer coisa. Se a gente não responder nesse programa, fica aí no arquivo a sua pergunta, a gente traz no próximo Perguntas e Respostas, que é um dia muito interessante pra gente tirar aí qualquer tipo de dúvida mesmo que você tenha no dia a dia, na sua vida cristã. Pastores, se você tem alguma questão na igreja que às vezes não sabe conversar com outro pastor, tem alguma dúvida de como agir, sexta-feira a gente tem recebido, isso é muito interessante. 70% das perguntas que a gente recebe, que vem assim, que traz essa questão mais de dia a dia de igreja, são provenientes de pastores. A gente checa nos contatos no Facebook, até no e-mail tem PR e o nome. É muito interessante ver que os pastores têm usado isso como meio de tirar dúvidas, de pegar conselhos de outros amigos que possam também estar vivendo talvez o mesmo problema ou a mesma bênção que eles estão vivendo e como lidar com essa situação. Deixa eu iniciar com uma pergunta bastante interessante. Em programas atrás nós chegamos a tocar um pouco sobre isso, mas hoje eu queria talvez gastar o primeiro bloco para a gente responder um pouco sobre... Vamos, na verdade, meditar sobre a estrutura de como cresceu a igreja evangélica, principalmente no Brasil. Nós sabemos que, além de várias denominações, é uma igreja descentralizada, é uma igreja ramificada, onde, de alguma maneira, mesmo dentro de cada denominação, nós entendemos que o pastor, ele é um encarregado de trazer a revelação de Deus para aquela igreja, de alguma maneira, como ele entende a liturgia, a pregação, a mensagem, de alguma maneira ele molda aquela igreja daquela maneira e ele é moldado também pelaquela comunidade, aquela sociedade. Então, mesmo você ainda acha que na Igreja Batista que tem uma certa centralidade, a Assembleia de Deus ela é bastante descentralizada, ou qualquer outra igreja, você vê que cada, congregação ou igreja em cada bairro, ela tem a sua particularidade no jeito de se expressar, no jeito de cantar, na sua liturgia. Existe uma diferença muito grande entre uma igreja evangélica e outra. Mesmo na mesma rua, se você vai numa igreja que tem 10 igrejas evangélicas, cada uma, às vezes, é totalmente diferente da outra. Uma é mais para o ensino, outra é mais para o pentecostal, outra é mais para, talvez, para o musical, outra é mais para o missional. Então, é muito interessante a gente ver essa diversidade nas igrejas evangélicas. Porém, algumas pessoas questionam que a igreja católica é um pouco até diferente. Ela é bem centralizada, então provavelmente o discurso do Papa e a maneira que ele entende que deve ser interpretada a liturgia, os usos e costumes e os dogmas da igreja, aquilo meio que ressoa desde Roma até, enfim, todas as igrejas católicas do mundo inteiro, embora tenham sim movimentos carismáticos que diferenciam um pouco, mas enfim.
Existe uma centralidade de discurso, de pensamento, de dogmas, de como você exerce aquela fé e aquela liderança na Igreja Católica. Existe uma centralidade. De alguma maneira, isso também é benéfico, né? Porque o que vem da liderança acaba atingindo o crente local. De alguma maneira também isso é ruim, porque isso limita muito a expressão local e a cultura local onde uma igreja está inserida. Como é que, pastor Alessandro e pastores, vocês encaram prós e contras da centralização, como é a Igreja Católica tem um cabeça para a igreja inteira, e da descentralização, como é a Igreja Evangélica? Cada pastor, de alguma maneira, é o líder daquela congregação local. André, a igreja é convidada a viver a unidade, mas unidade não significa uniformidade. São distintas. Outra coisa é que equilíbrio e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então, né, pastor? O problema... Isso é uma palavra bíblica mesmo, mas é mesmo, isso aí, meu Deus do céu. Então, o que acontece é o seguinte, quando há um desequilíbrio, aí causa problema. Eu acho que é válido, eu acho que a multiforme graça de Deus, como falamos, né, pastor, se manifesta nesse quesito assim, mas aí eu vou me tornar repetitivo. Eu acho que as motivações é que precisam estar de conformidade com aquilo que o Evangelho exige da liderança, de um projeto, de uma igreja local, de um objetivo específico de uma igreja. Porque muitas das vezes o Senhor confia aos pastores aqui algo que não vai confiar a mim, no quesito igreja local, não é isso? Porque são situações diferentes, locais diferentes, pessoas diferentes que precisarão ser alcançadas. Se eu desenvolver um trabalho numa região de classe média alta, será que é o mesmo perfil para uma igreja que precisa desenvolver um trabalho ribeirinho? Né? Não tem como a gente estabelecer um só padrão. Eu acho que o Espírito de Deus ele se expressa, ele estabelece através da igreja de multiforme graça e sabedoria. Mas equilibrado, e o equilíbrio, André, não faz mal para ninguém. Na realidade, é uma necessidade que a gente precisa buscar como igreja no Brasil. Deixa eu levantar algumas problemáticas que eu vejo, depois o pastor Alessandro falou de fato a questão de equilíbrio, mas que eu vejo dos dois lados, da centralização e da também descentralização. Por exemplo, a questão que vivemos muito hoje, que é a questão do crescimento, da expansão do trabalho da igreja local. Quando você tem uma centralidade, aí eu vou me reportar um pouco agora a como a igreja católica trabalha, não é da maneira da igreja evangélica. A igreja católica, se está lotado, enfim, né, lá as missas, e o padre chega, poxa, eu quero construir uma outra igreja. Ele vai num outro bairro onde ele vê necessidade, gente, vamos fazer aqui uma campanha para a gente construir. Não é assim. Ele tem que se reportar, talvez, à arquidiocese local, e aqui vai para Roma, não sei o quê, para depois, dali vem, às vezes até o dinheiro já vem, não precisa nem fazer campanha para se construir uma nova igreja. Então tem uma centralização e uma organização no crescimento. A igreja evangélica já é diferente. Mesmo dentro da mesma denominação, às vezes, numa Assembleia de Deus, se um pastor lotou aqui, quero construir uma outra igreja. Ele constrói onde ele quer, do lado de outra igreja, se ele quiser. Às vezes isso causa algum desconforto. Como é que vocês acham essa questão do crescimento? Aí é melhor ter uma centralidade de poder, de julgamento, de cabeça? Ou vocês acham que até nisso é interessante ter descentralização? Essa questão de uma igreja estar ali parede uma com a outra, eu entendo que é um pouco, não é tão benéfico para o evangelho, nem para a membresia. Esses dias mesmo eu estava passando numa rua e tinha duas igrejas dessa forma, e todas as duas com som alto, hinos altos, e as pessoas cantando, e quem passava na rua não entendia nada. Era um cantando alto de um lado, um hino, era outro cantando um hino do outro lado, com bateria, e fora que na rua tinha outras igrejas também. Então quem ia atravessando a rua ia vendo aquele barulho todo, mas uma mensagem específica a pessoa não conseguia entender. Então eu entendo que... Aumenta um pouco a disputa, essa maneira de igreja evangélica de crescimento, isso, passa essa imagem. Passa a imagem de que realmente está havendo uma disputa de território ali, e isso para o evangelho não é bom. Então, talvez, não, mas a pessoa sentiu de Deus de fazer ali. O outro também sentiu de Deus de fazer ali. O Espírito de Deus não é espírito de confusão.
Então quer dizer que o Espírito de Deus usa uma pessoa para fazer ali, depois usa outra pessoa para fazer ali, depois usa outra pessoa para fazer na frente e outra lá na China, e depois a mensagem do Evangelho não é pregada, vira-se uma confusão total, e depois o Espírito de Deus fala assim, fui eu o responsável por isso tudo. Eu não acredito que o Espírito de Deus esteja nesse negócio. Então, é do homem. Se existe uma porfia, a Bíblia fala muito sobre porfia. Se existe porfia, é o caso de alguém dar o braço torcer, ou então haver chegar a um consenso. Ou faz-se o culto num dia diferente, um horário diferente, alguma coisa que não cause realmente confusão para o ouvido daqueles que estão ali e a mensagem não está sendo pregada. Se me permite, pastor, eu quero compartilhar uma experiência. Eu pastorei uma igreja e do lado mesmo de onde a igreja eu pastoreava, parede com parede, abriu uma outra ao lado. E o pastor sequer me cumprimentava quando ele chegava na igreja. Eu fui até ele, Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Eu sou pastor aqui ao lado, tudo bem? O senhor vai abrir uma igreja aqui? Que bom. Bênção pura. Ele passava por mim e não falava comigo. Pra você ter ideia, isso que está falando aí, pastor, é uma realidade, porque os membros dele ouviam a minha reunião e eu ouvia a reunião dele. E o que é pior, em frente tinha um ponto de ônibus e as pessoas desciam, ninguém me contou. Eu vi e ouvi. Alguém descendo, o que é isso? Disputa? Estão disputando aí os gados para ver quem vai dar o maior dízimo, a maior oferta, como é que é isso? Isso, na realidade, não acrescentou. Não somou em nada. O que a gente tem observado nos últimos dias é que, infelizmente, algumas pessoas, e eu aqui não discordo, que de fato elas tenham até chamada, né? Mas só que tudo existe um tempo de Deus e alguns não querem esperar o tempo de Deus para a sua vida. Eles estão em determinado ministério e muitas das vezes não querem se sujeitar à autoridade da liderança. E uma vez decepcionados, eles saem e começam a abrir igreja na sua própria casa. E o que a gente está observando hoje é um monte de cabecinha de fósforo, porque eles não querem se submeter a uma liderança. E o que a gente está vendo hoje, infelizmente, a gente precisa observar um monte de besterol teológico. Cada coisa absurda que a gente está vendo, porque é bem verdade que doutrina bíblica é a mesma para toda a denominação. Aquilo que é doutrina bíblica é para batista, é para o assembleano e assim por diante. Agora, costume vem de homens e cada um tem o seu. Então, essa descentralização, como você bem disse, eu vejo de um lado de forma benéfica. É muito legal, muito interessante, como bem disse aqui o pastor, porque existem lugares, por exemplo, que talvez eu não consiga entrar. Mas aquele irmãozinho lá na comunidade, ele consegue entrar. Mas existe também algo que é perigoso. O que é perigoso? Porque uma coisa é você fazer a exegese do texto, é dar real interpretação, extrair aquilo que está no texto. Mas o que a gente está observando hoje, me permita que a colocação é forte, vocês vão achar graça, o que a gente está vendo hoje não é exegese por parte de alguns pastores, é exegegue. Porque a gente, ao invés de fazer uma exegese, está fazendo uma isogese. O que é isogese? É dar particular interpretação ao texto. É por isso que a gente está vendo tudo isso hoje. Porque ao invés de ele dizer o que a Bíblia diz, aí para alguns a Bíblia acaba se tornando a mãe das heresias. Por quê? Porque ele pega texto sem contexto e começa a fazer da sua experiência pessoal doutrina para as suas ovelhas. É por isso que a gente vê isso acontecendo hoje, então é perigoso. Vamos para um rápido break, daí talvez a centralidade em alguma forma também interessante. Por exemplo, se uma pessoa vai participar da Igreja Católica, que é a nossa comparação aqui, tem que passar pelo seminário deles, claro, pelo tempo deles, senão não faz. E é interessante até porque a própria estrutura que se montou para isso é uma estrutura que não tem um pouco como você fugir ou romper, como talvez é na igreja evangélica. Por exemplo, na igreja evangélica, o pastor quer sair do ministério porque acha que não está bem, pega alguns irmãos ali, vai e abre uma igreja. Na igreja católica, você primeiro tem que fazer voto de pobreza, então você não pode ter nada no seu nome, você não pode construir. Então, assim, se você quer sair dali, você não tem nada, você sai também com uma mão na frente e outra atrás. E aí, como é que você constrói qualquer coisa a partir dali também? Tem algumas particularidades que a gente pensa que é espiritual, não é justamente para poder segurar, às vezes, a pessoa e ele não poder fazer esse tipo de coisa. Certo, errado? Aí não sei, a gente está falando sobre os dois modelos. Vamos para o rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.